Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai o coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho desse domingo está em Marcos 10, 17 a 27. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Não cometa. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido, foi embora, cheio de tristeza. Ele tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse. Mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco e uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo é o Evangelho do homem que era muito rico, chegou para Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Jesus disse: observe o mandamento, honre seu pai e sua mãe, e não cometa adultério, não roube, não mate, não faça nada disso. E ele disse que eu tinha observado tudo isso, né? Eu venho observando tudo isso. Jesus, falta só uma coisa: vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. Aí pegou, né? O homem estava ainda apegado às riquezas deste mundo, às coisas da terra, e não vendeu. Pelo menos o Evangelho fala que ele saiu na maior tristeza do mundo e não sei o que aconteceu depois, não fala. Tomara que ele tenha se arrependido, né? E seguido Jesus na terra. Salvar a alma não precisa vender o que tem e dar aos pobres, não, meus irmãos. Basta partilhar, ajudar, né? Aí Jesus já deu aí uma carga pesada para ele. Ele não conseguiu carregar o fardo, estava fraco ainda. E era para vender tudo que tem e dar aos pobres. Isso aí não existe, né? É uma coisa muito interessante esse Evangelho, vender tudo que tem e dar aos pobres. Bom, Jesus quis dizer o quê? Ele poderia vender assim, dar aos pobres, seguir ele, que iria ter um tesouro no céu. Tudo bem, isso é normal porque os apóstolos que seguiram Jesus venderam mesmo. Venderam não, deram. Venderam as propriedades e doaram o dinheiro
aos apóstolos, à igreja primitiva. Mas não quer dizer que para a pessoa se salvar precise pegar o que tem, vender e dar para os outros. Se salvar, basta você e eu deixar o pecado de lado, né? Deixar o pecado de lado e buscar Deus com alegria e muito fervor, coração. O que é que eu preciso fazer para entrar no reino do céu? Preciso ter uma vida de oração, a Eucaristia e as missas aos domingos, não faltar porque é o dia do Senhor. E a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício incruento de Cristo na cruz. E fazer alguma caridade para os pobres também, né? Se puder fazer, faça. Tem que fazer. A caridade diz, no Velho Testamento tem um texto que diz, eu me esqueço onde que é. A caridade apaga a multidão de pecados. Então, fazer caridade é bom. À medida que você pode fazer. Se você tiver um pão só e alguém chegar com fome, você cortar no meio e dar, você está fazendo caridade. Lembre da moedinha de centavo da viúva pobre que depositou lá no templo, né? Então, a gente precisa fazer caridade para entrar no reino dos céus. Para não ir para o inferno, porque é muito triste o inferno. Segundo a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela mostrou o inferno aos pastorinhos. Aquelas crianças ficaram apavoradas com o que viram. Elas viram as almas queimando no fogo. Viram animais desconhecidos que não tinha por aqui. Aquela coisa mais terrível do mundo, que era muito sofrimento. Queimando mesmo no fogo. Foi uma visão que Nossa Senhora deu para as crianças, para elas ver como é que era o inferno. Meus irmãos, a gente vê hoje nesse mundo moderno, esse mundo do mimimi, este mundo, sei lá, estranho, né? Que a gente está vivendo, que não pode mais falar do inferno para as crianças, não pode mais falar do purgatório, não pode falar de nada disso, sei lá. Mas a gente tem que falar, porque se Nossa Senhora mostrou para as criancinhas lá, as crianças de hoje também têm que saber sobre o inferno. Este mundo complicado, moderno, não falam mais a verdade, engole tudo, se omite e depois vai responder diante do tribunal de Cristo, né? Porque como é que eu sei falar a verdade e me omito, não falo a verdade? Porque eu sou um covarde, medroso, e tenho medo de falar a verdade. Os catequeses de hoje não podem falar de inferno para criança. Tem muito catequista medroso que não fala. Os padres dizem também para não falar, muitos dizem para falar, outros para não falar, e fica aquela confusão, né? Então, o catequista que é verdadeiro, ele fala assim, do inferno, do purgatório, da ressurreição, da morte, fala de tudo para as crianças. Podemos negar a verdade para as crianças. Lá eles viram a realidade do inferno, um lugar de muito tormento, muito sofrimento. Dia e noite, sem parar, sem fim. Quem entra no inferno não sai mais. Quem entra no purgatório passa um tempo até se purificar para ver Deus. Face de Deus ninguém vê sem se purificar.
Só os protestantes que vai ver, porque eles não têm purgatório. Diz eles que vai direto. Deus ajude que vá mesmo. Boa viagem. É difícil, né? Mas eles dizem que não precisa de purgatório não. Morreu, o protestante morreu, vai pro céu. Direto. Segundo eles, né? Deus ajude que seja verdade, né? Pois nós, meus irmãos, temos o purgatório, um lugar. O purgatório é um estado de perfeição para a gente purificar dos nossos pecados. Nós somos que nem uma tábua cheia de prego. Você tira os pregos todinhos, fica aquela marca lá, né? Então, a gente está cheio de pecado, se confessa, Deus apaga aquela lista de pecado da gente. Mas fica o sinal lá. Passa a borracha aqui, mas fica aqui o sinal, fica a marca. E essa marca tem que ser tirada com sacrifício, com purgatório, com sacrifício, penitência. Rezar o texto de joelho é muito importante. Fazer calo no joelho, fazer jejum, penitência. É que apaga, 100%. A gente se confessa, mas a gente ainda fica com aquela resenha ainda, pecado original. Só vai apagar no purgatório. Para ver a face de Deus, a gente só vê quando estiver limpo. Tomado banho. Quando você é convidado para uma festa, você está vindo do trabalho, você vai tomar um banho primeiro, vestir uma roupa limpa para poder ir para a festa. Então, o reino de Deus é essa festa. Precisamos tomar um banho. E esse banho é passando pelo purgatório, purgar os pecados. Se vem pecado mortal, não se preocupe que você vai para o inferno. Vai direto. O catecismo da igreja fala, a Bíblia fala também. Quem morre em pecado mortal não tem salvação. Se tu tiver pecado mortal, se cuida, viu? Se livra dele logo. Vai, procura um sacerdote e se confessa. Conta tudo. Tu vai ficar livre. Tu vai voltar a criança de novo, a ser criança. Cuide logo, vá logo, corra, correndo, porque a gente não sabe se amanhã amanhece por aqui ainda. Se puder ir hoje, vá. Porque em pecado mortal não tem salvação, infelizmente. Meus irmãos, Deus nos colocou aqui nessa terra para viver na graça, para viver de acordo com a vontade dEle, ter uma vida íntegra de oração, sacrifício da missa, Eucaristia, ser leitor da Palavra de Deus, ler e colocar em prática. Ser um cristão sem hipocrisia, sem maldade. É assim que o cristão deve agir para salvar no dia do julgamento final, dia da nossa morte. Vai se encontrar com Deus. Só se encontra com Deus quando morre. Um dia eu perguntei a uma pessoa, você queria ver Deus? Eu tenho muita vontade de ver Deus, né? Que eu vou ver, né? E morra você vai ver Ele. E se morrer na graça, vai viver com Ele. Não só ver e voltar para trás, não, vai viver com Ele. Porque se morrer na desgraça, vai para o inferno. Não vai ver nem na face de Deus. Vai direto para o inferno. E morrer na graça, sem pecado mortal. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força para nós viver na graça de Deus esse tempo maravilhoso. É o tempo da igreja. Já tem 2025 anos. A Igreja de Jesus.
para nós viver na graça dele e herdar teu reino. Tomar posse do nosso lugarzinho que lá está preparado para nós. Vai ser muita alegria. Que Deus nos abençoe. Este domingo nos ajude. Nós vivamos na graça do Senhor. E que nós morra na graça do Senhor também. Para herdar a nossa casinha lá no céu. Junto de Deus e Nossa Senhora. Todos os santos e santas que lá já estão. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.